Lições em Cristo. Estamos aqui nos preparando para o estudo da lição número 7, né? Vendo por espelho obscuramente. Então, a lição aqui está dizendo, o espelho daquela época, quando isso foi escrito, era um cobre polido, não dava para ver, mas muito ofuscado, né? E hoje nós temos espelhos que são muito bons, né? Espelhos de vidro, mas o discernimento daqueles tempos, da verdade bíblica, das promessas de Deus, etc., eram vistas assim com dificuldade. Então, o que será quando for definitivo, quando for visto na realidade, não é? Vamos fazer nossa oração. Santíssimo Senhor Deus, que estás nos céus, abençoe-nos agora nesse estudo, esta lição maravilhosa, mais uma vez uma lição muito esclarecedora. Nós te pedimos que envies o teu Espírito sobre nós aqui ao explanarmos a lição e também sobre todos aqueles que vierem ouvi-la ou estudá-la. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ler o versículo desta semana, que está aqui em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 19. Esse é o versículo em destaque, né, desta semana para nós estudarmos em torno dele, a partir dele. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito: Ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Né? Muito bem. Então, o que quer dizer isso? A sabedoria, a inteligência, o conhecimento vem de Deus. Todo conhecimento que a ciência já descobriu, porque a ciência não desenvolve conhecimento, ela descobre conhecimento, né? Veio de Deus. Está na natureza, está nas leis que Deus estabeleceu, e a capacidade de aprender essas coisas e de desenvolver novas ideias a partir das que já se possuem, isto também vem de Deus. O nosso cérebro, a nossa capacidade intelectual veio de Deus, a nossa capacidade de pensar veio de Deus, né? Então, tudo que nós temos de bom, e inclusive o que nós, seres humanos, fizemos de mal, a capacidade para isto veio de Deus. Nós é que estamos utilizando mal essa capacidade. Portanto, o que Deus disse aqui, o que por meio do seu profeta, não é, Paulo? A sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Veja bem o termo que foi utilizado aqui, sabedoria deste mundo. Sabedoria quer dizer capacidade de pensar e realizar para o bem. Mas aqui diz sabedoria deste mundo. Então é bem diferente, né? A sabedoria deste mundo, na verdade, é astúcia. Astúcia. E é exatamente o termo usado logo depois. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia, ou na própria astúcia deles, né? Astúcia é uma capacidade desenvolvida a partir de Satanás, de criar situações que nós temos proveito em depreciação ou em prejuízo do outro. O astuto pensa em si, o sábio pensa no outro. Jesus, aqui na terra, foi sábio. Os que tentavam pegar Jesus eram astutos, eles queriam ganhar de Jesus, né? Queriam vencer, queriam massacrar Jesus, queriam derrubar Jesus na palavra, no debate, e nunca conseguiram. Então, o que diz aqui? Ele apanha os sábios na própria astúcia deles. Né? Veja aquela questão da moeda, né? Quando eles foram lá, bom, mas dá para pagar imposto a César ou não dá para pagar? O povo judeu já estava cansado de pagar tanto imposto. Felizmente nós aqui no Brasil não pagamos tanto, né? Então aqui hoje essa pergunta caberia do mesmo jeito, né? Então eles queriam vir, eles só tinham duas respostas para dar segundo o pensamento deles, né? Segundo a sabedoria ou astúcia deles. Se ele disser sim, tem que pagar, então o povo ia se revoltar contra Jesus. Se ele disser não, não tem que pagar, então César ia pegar Jesus, né? Iria ser visto como revolucionário. O que foi que ele disse? Nem uma coisa, nem outra. Ele perguntou, bom, mas afinal de contas, de quem é esta moeda?
Ele sempre disse, é de César, então dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. E aí, ele pegou eles na astúcia deles. E assim foi várias vezes. E assim é conosco, toda vez que nós temos o Espírito, o poder do Espírito Santo, né? Principalmente para provar a verdade bíblica, né? Para provar, porque em torno da Bíblia existem milhares de igrejas, infelizmente, falsas. E todas elas abrem a Bíblia. Então nós temos que provar na Bíblia que aquilo que elas abrem e falam está mal intencionado, porque o povo está caindo direitinho e o povo parece que é feito para cair, né? Então a natureza revela a realidade da degeneração pelo pecado, não a evolução rumo a um estado superior, né? E nós, a própria ciência, ela comprova isso por leis científicas, né? Que a coisa está degenerando. A lei da entropia, por exemplo, ela diz que as coisas, se não for mantidas, se não houver uma energia de manutenção, as coisas vão piorando até degenerarem por completo. Muito bem, vamos seguindo aqui o nosso estudo. Bom, a quem pertence a Terra? Ou seja, vamos fazer uma pergunta melhor. A quem pertence a Terra e tudo que nela existe? Tudo pertence a Deus. Inclusive Lúcifer e os seus maus anjos. Nós pertencemos a Deus. A terra, essas plantas que vocês estão vendo aqui, todas elas pertencem a Deus, né? Mas não é meu, eu estou cuidando aqui. Deus me deu para que eu pudesse apreciar, minha esposa pudesse apreciar, aqueles que nos visitam aqui pudessem apreciar, e pudéssemos também até fazer esses vídeos aqui, né? Por isso que Deus deu, para nós fazer bom uso, né? Para nós vivermos bem aqui nessa terra, mas é dele, porque ele criou, né? Olha só, vamos ilustrar um pouquinho aqui. Esse banquinho que eu uso, nós temos vários aqui no nosso jardim, ele é meu, em termos de que fiz, fabriquei ele, né? Redondinho aqui assim, simples, mas muito útil. Apesar de que ele também pertence a Deus, mas em termos do uso aqui da terra, para o uso aqui na terra, ele pertence a nós aqui. Eu fabriquei ele, né? E ainda não vendi, não dei para ninguém, então é meu. É meu para uso, né? Eu sou mordomo desse banquinho. Ninguém pode pegar ele aqui. Eu fiz ele, eu fabriquei ele. Deus fez, Deus nos fez. Deus fez Lúcifer, não fez do jeito, né? Ele fez ele perfeito, né? Deus fez Adão e Eva perfeitos, etc. e tal. E por causa do pecado, Deus não perdeu a posse aqui. Não. Satanás, Lúcifer tomou a autoridade de Adão e Satanás se tornou a autoridade aqui. E Satanás passou a dizer, é meu, mas não é. E hoje nós temos a mania de dizer, isso é meu, eu comprei, etc. e tal. Olha o que eu tenho, olha o carro que eu tenho, olha a casa que eu tenho, olha o terno que eu uso, importado, não sei o que mais, marca de luxo, cara, só para dizer, olha o quanto eu possuo. Não possui nada, a não ser para usar, né? Para ser mordomo daquilo. É assim que nós estamos dizendo, a não ser para fazer uso disto, e bom uso, e um uso de preferência para tornar outros felizes, para fazer o bem para outros. Nesse sentido, nós temos a posse das coisas, mas não no sentido de que é meu e pronto. Não é nesse sentido, né? Então, Satanás tornou-se aqui a autoridade nessa terra, mas não o proprietário. O proprietário nunca deixou de ser Deus. Se alguém me rouba esse banquinho, eu continuo sendo proprietário dele, não é? Se a polícia pega o ladrão com esse banquinho, ela vai devolver a mim e não a ele, né? Assim também foi quando Lúcifer tirou a autoridade de Adão e Eva. Ele não passou a ser proprietário de Adão e Eva, nem do mundo, nem de nada aqui. Ele tornou-se um posseiro, um ladrão. A autoridade passou a ser dele, mas o domínio, o dono, a propriedade não passou a ser dele. Ele passou a dizer que sim, e passou a dizer para todo mundo, para todas as pessoas, vocês são donos disso, daquilo, daquele outro. Porque quando a gente se acha dono, a gente começa a brigar. Daí, aquele outro tem mais que eu, eu também quero ter tanto quanto ele, mais que ele ainda. Esse é o propósito
de querer ser dono das coisas. Foi Lúcifer que injetou isso na cabeça das pessoas, né? Bom, esse mundo caído gerou uma maldição sobre a Terra. A Terra virou amaldiçoada. Deus teve que amaldiçoar. Pensa um pouquinho se Deus não amaldiçoasse a Terra, ou seja, se não colocasse aqui restrições. O ser humano dentro daquela capacidade do Éden, tudo perfeito, produzindo bastante, os frutos nunca envelhecendo, etc. O que este ser humano teria tempo para inventar coisa que não presta? Hoje o ser humano precisa lutar para viver, né? E daí não tem tanto tempo, mesmo assim já tem tempo até demais para inventar o que não presta. Então a Terra hoje não produz mais tanto, ela está amaldiçoada. E esta maldição contraditoriamente é uma bênção para nós. Por quê? Porque assim a gente tem que trabalhar mais. Se tivesse mais tempo de folga, ou tivesse todo o tempo de folga, como tinha Adão e Eva, que só o trabalho deles era só de manutenção no jardim, ali olhar as coisas e organizar diferente, etc. Não necessariamente eles tinham que cultivar para produzir o que eles necessitavam. Aí sim nós íamos, já tinham acabado com o planeta, né? Iam produzir todos eles armas de fogo, armas de destruição, né? Hoje pelo menos nós temos que produzir alimento, pelo menos isso, né? Maldita terra por tua causa, né? Adão e Eva, né? Produzirá cardos e espinhos e abrolhos, né? Então a terra, cada vez que a gente se comporta mal, que a gente desobedece às leis de Deus, a terra é prejudicada. E nós temos que colher esses prejuízos, né? Hoje estavam publicando aqui que a NASA fez um estudo e descobriu lá que os 10 últimos anos mais quentes, destes 9 foram dessa década, desses 12 anos do novo milênio, né? E um foi da década anterior, da década de 90, de 1990. A Terra está sendo prejudicada, tem graves problemas aqui sobre a Terra, né? Vamos continuando aqui. O príncipe deste mundo, olha só, estamos aqui na terça-feira, né, para quem quiser acompanhar. E Deus perguntou para ela, mas de onde é que você vem, né? Então perguntou Deus, de onde vens? E Satanás então respondeu, eu estava rodeando a terra, estava passeando por lá, etc. Como quem dizendo, a terra é minha, eu faço lá o que eu quero, eu vou passeando lá onde eu quero, isso é meu, tudo é meu. Não era dele, mas ele era a autoridade aqui. Ou seja, ele se tornou uma espécie de mordomo, mas um mau mordomo, que tomou posse, que dominava sobre a terra. Ele não amava a terra, não amava as pessoas da terra. Ele era o posseiro, ele é o dominador da terra, não é melhor dizer assim. Então ele se achava o dono aqui, ele disse, isso é meu, eu faço o que eu quero lá, eu passo lá onde eu quiser lá, né? E debochando de Deus, né? Espera mais um pouco na cruz para ver de quem continua sendo a autoridade aqui na terra. Hoje ele não é mais autoridade, a não ser daqueles que querem ele, né? Mas hoje nós não temos que nos submeter a Satanás se nós não quisermos. Não temos. Antes também da cruz não precisávamos. Em nome da cruz eles já podiam pertencer a Deus e serem dirigidos por Deus, né? Mas hoje Satanás foi derrotado. Então a sabedoria deste mundo, vamos ainda falar mais um pouquinho sobre a sabedoria deste mundo. O que é conhecimento? O que é inteligência e o que é sabedoria? Conhecimento é a capacidade de armazenar informações, de entender as coisas, de usar aquilo que nós entendemos, de fazer perguntas, de obter respostas, né? Enfim, de ter essa capacidade da ciência das coisas, né? Por exemplo, conhecimento. Alguém conhece ou sabe como funciona um motor elétrico ou um motor a combustão? Isso é conhecimento. Ele é capaz até de explicar como funciona, ou se ele tem mais conhecimento, ele é capaz até de fabricar um motor ou de fazer o projeto do motor, né? Isso é conhecimento. E o que é inteligência? Inteligência é a capacidade de adquirir conhecimento, de desenvolver conhecimento, de entender as coisas. Essa é a capacidade. O conhecimento é o fruto dessa capacidade. E o que é sabedoria? Sabedoria é a capacidade de utilizar o conhecimento para o bem, né? Para os bons propósitos. E o que é astúcia? É uma sabedoria invertida. É a capacidade que o ser humano desenvolve depois que se torna mal, de usar o conhecimento e a sua inteligência para si, para o seu benefício só, e os outros que se danem. Isso é astúcia. Então, aqui estava falando da sabedoria deste mundo. A sabedoria deste mundo é loucura, e é. Olha o que os seres humanos fazem, guerra, guerra. Estão aí na Síria, matando-se.
E grande coisa que estão matando na Síria, nesse último ano, na Síria, segundo um noticiário que eu assisti, mataram 60 mil pessoas. E aqui no Brasil, pela violência, foram 90 mil, 50% a mais. Quer dizer, essa é a sabedoria deste mundo, é parte dela. Né? Outra sabedoria deste mundo é querer aparecer, o eu. Né? Então agora temos o homem pós-moderno, o ser humano pós-moderno, ele só pensa em si. Isso é a sabedoria deste mundo. Né? Ele não está nem um pouco interessado no outro. A sabedoria deste mundo, vamos dizer assim, definindo, enfim, é fazer exatamente o contrário do que diz Jesus Cristo, é a lei de Deus. Jesus disse assim, eu vim para servir, não para ser servido. Esta é a sabedoria divina. O que diz aqui o mundo? Eu estou aqui para que vocês me sirvam. E não quero nem saber se vocês têm ou não têm o suficiente para viver. Essa é a sabedoria do mundo. Lixem-se, danem-se aos outros. Né? Então, isso é astúcia. Isso é astúcia. Bom, por fim, aqui nós estamos estudando as coisas maravilhosas. Né? Eu queria ainda destacar um outro aspecto muito importante, que é quais são as duas classes. Eu percebi isso, interessante. As duas classes mais fáceis de serem enganadas. Uma delas é o povo. O povo, quando ouve alguma coisa na televisão ou por uma pregação de alguém mal intencionado, qualquer coisa, não confere. Não vai na Bíblia, não procura ver se isto é verdadeiro ou não. Se isso tem lógica ou não, nem pensa, aceita. Né? O povo é fácil de ser enganado. E outro que é fácil de ser enganado, os cientistas. Os cientistas são muito fáceis de enganar. É? Cientista? Sim, claro. Sabe por quê? Porque o cientista pensa, eu sei. A minha teoria é a verdadeira. Eu tenho conhecimento, eu tenho título. Né? Eu sou doutor, etc. Eu. Esse também é bem fácil de enganar. Tanto é que passaram a conversa. Satanás passou a conversa em muitos cientistas dizendo que eles mesmos vieram do macaco e eles acreditam nisso. Eu não. Então, nós não podemos ser nem cientistas, nem povo. Nós temos que ser servos de Deus, filhos de Deus, que são esclarecidos pelo poder do Espírito Santo. Né? Então, nem a sabedoria deste mundo e nem a ignorância deste mundo, e sim a sabedoria do alto. Aí sim, nós estaremos bem seguros. Por fim, então vamos ver aqui pelos olhos da fé. Como crer? Bom, nós temos que fazer uma experiência científica, já que estávamos falando em ciência, né? O que é uma experiência científica? Experimento, não é? Experimente a Deus. Você não vai fazer uma experiência científica colocando Deus no laboratório e medindo, analisando e vendo. Não, você vai fazer como? Convivendo com Ele, para ver o que dá, para ver como é que é. Conviver com Cristo, seguir as instruções bíblicas, né? E aí você vai ter uma experiência com Deus, você vai se encantar, se você ainda não teve. Como nós aqui estamos tendo, minha esposa e eu, né? Nossa família, nossa filha, nosso genro, né? E nós estamos tendo experiência com Cristo. Vem nos transformando, é maravilhoso. Não precisa mais nós pesquisarmos na Bíblia que Deus existe. A essas alturas nós já temos experiência. Nós continuamos pesquisando na Bíblia para aprender mais a respeito de Deus. Né? Então, isto é o que nós devemos fazer. Nós, seres finitos, vamos querer agora explicar a Deus? Não, nós temos que conviver com Deus e Ele vai nos transformando. Que assim seja com cada um de vocês e com todos nós. Até o dia que nós pudermos nos encontrar com Deus para a vida eterna. Que assim seja. Santíssimo Senhor Deus, fique conosco nesse dia, nessa semana, até a volta do Senhor Jesus Cristo. Nós te pedimos isto em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então tá bom, até o próximo estudo. Tchau.